João capítulo 13, o versículo 34 ao 35 diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, ajude-nos a entendermos, mas não apenas entender, mas aplicar e vivermos essas verdades. Abençoe agora, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos sentar esta manhã e aqui Jesus falando sobre um novo mandamento. Nada melhor do que um novo ano, primeiro culto do ano, começar um novo ano com um novo mandamento. E esses dois versículos que nós lemos falam muito sobre esse novo mandamento. Esse novo mandamento basicamente é amor. Ele menciona várias vezes: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, 2 versículos e 4 referências a amor, amar. Então, vamos hoje falar sobre amor, que é muito importante. E o motivo dessa importância é que lá na primeira carta de João, aqui tem o Evangelho de João, mas ele escreveu também 3 cartas curtinhas, que ficam no final do Novo Testamento, mas em 1 João 4:8, ele escreve, o mesmo que escreveu essas palavras que Jesus falou, esse mesmo João fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós não entendemos, não conhecemos. Se nós não amamos, então nós não conhecemos Deus. Porque aquele que não ama, não conhece Deus. Agora note, não fala aquele que não ama a Deus, aquele que não ama. Tem gente que não sabe amar, por incrível que pareça. E aquela pessoa que não sabe amar, seja lá quem for, seja Deus, seja o esposo, a esposa, o filho, enfim, quem não sabe amar é alguém que não conhece Deus, porque Deus é amor. E quem conhece, essa palavra conhecer na Bíblia não é apenas eu estou sabendo, não é isso. Essa palavra conhecer é uma palavra muito mais íntima e poderosa. É um conhecer lá dentro do coração. Então, quem não conhece Deus não ama, e quem não ama não conhece Deus. Então, nós temos que saber o que é amar. Amor não é uma sensação, um sentimento, não é um apetite, não é uma... a gente fala, eu amo pizza. Você daria sua vida por uma pizza? Bom, aí já não amo tanto. Pois é. Deus amou o mundo que deu o seu filho. Você daria seu filho por uma pizza? Você fala, dependendo do filho e da pizza, posso pensar no caso. Não, mas sinceramente, amor é dar. E dar até o ponto de dar a vida. Deus nos amou ao ponto de dar a sua vida. Então, vamos ver aqui o que é nos amar, porque é uma ordem. Versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, isso aqui não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem. E se nós não obedecemos, estamos em desobediência, estamos em pecado. Então, essa ordem aqui em João 13 foi dada na última ceia. A última ceia era o último momento em que os discípulos estavam juntos com Jesus, horas antes da sua prisão e subsequente crucificação. Então ali Jesus tratou das coisas mais importantes. Se você tivesse algumas horas apenas sabendo, você sabia que eram as últimas horas que você teria com alguém, você não estaria tratando de futebol, da novela, da vizinha. Não, você vai tratar das coisas importantes. E uma das coisas importantes que Jesus tratou foi essa questão do amor, e como ela é muito importante. Então, nós vimos que é um mandamento, não é uma sugestão, não é uma opção, né? E ele fala aqui no versículo 17 de João 15, isso vos mando, Jesus falou, isso vos mando, tá? Versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então não é uma sugestão, é uma ordem, Jesus mandou, é um mandamento. Então esse mandamento ele é pessoal, mas ele também é coletivo e individual. Nós temos que amar não só como igreja, mas como indivíduos que compõem a igreja. Então a igreja que ama é uma igreja que seus membros se amam e amam os demais também. E uma família que assim faz será uma família de integrantes onde o amor flui, o amor corre. Então, Jesus falou que era o novo mandamento, por quê?
Por que é novo? Ele é novo porque ele aumenta o nível de amor. Esse amor é um amor mais nobre, é um amor mais sublime, é um amor mais divino. Como ele fala no versículo 34, assim como eu vos amei. Jesus falou, quero que vocês amem uns aos outros como eu amei. Quando os discípulos ouviram isso, eles não estavam sabendo exatamente como, o quanto, o nível do amor, porque Jesus não havia ainda morrido. Mas ele estava prestes a ser preso e crucificado. Então ele falou, olha, eu quero que vocês se amem como eu vos amei. E apesar de não ter falado o que eu vou dizer agora, estava embutido, amem-se como eu vos amei e como eu vou mostrar o quanto eu vos amei. Vocês vão ver em algumas horas o quanto eu amo vocês. E é desse jeito que eu ordeno e mando que vocês amem uns aos outros e amem a todos em geral. Então vamos ver hoje aqui sobre o amor, o alvo do amor, a maneira, o como é esse amor e qual o resultado desse amor quando ele é aplicado. No versículo 34, vamos ver primeiro o alvo, o objetivo. Qual é o alvo desse amor? Versículo 34, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quem é uns aos outros? Bom, se ele estava falando só para as pessoas que estavam ali ouvindo, haviam ali os 12 discípulos. Tá? Um era Judas, que não era discípulo, mas estava lá sendo contado como tal. Mas se ele estava falando só para aquelas 12 pessoas ali, então isso não tem nada a ver com a gente. Ele falou, ó, vocês 12 aqui, vocês se amem como eu vos amei. O resto vocês fazem o que vocês quiserem. Não. Quando ele falou uns aos outros, ele está falando para a humanidade como um todo. Não só aqueles 12, mas a todos. E deve começar, esse amor deve começar nos núcleos que Deus criou. Pastor, o que é núcleo? As unidades que Deus criou. Qual foi a primeira unidade que Deus criou? Foi a família. Adão e Eva. Adão e Eva, multiplicai-vos, enchei a terra. Sabe o que era aquilo? Era uma família, a primeira família. A família quem criou foi Deus. E o amor, esse amor deve existir primeiramente, acima de tudo, dentro da família, dentro de casa. Depois ele deve existir na segunda instituição ou unidade que Deus criou, que foi o quê? O governo. O governo. Pois é, Deus lá em Gênesis instituiu governo. O governo inicialmente era familiar, o governo inicialmente era tribal, eram as famílias, mas depois ele cresceu e é correto ter governo nacional, não há nada errado com o governo. O problema é que o governo ele deve ser feito com amor, para amar, para beneficiar as pessoas. Infelizmente, no mundo inteiro, a grande maioria dos governos, seja a nível municipal, estadual ou federal, não estão com isso em mente. Eu não quero entrar em detalhe, nem politicagem de qual país, qual governo, a questão não é essa. Mas nós sabemos, e não tem muita dúvida, que existem sim muitos governos que não agem para o bem daqueles que eles governam. Eles estão mais preocupados em encher o bolso, em se manter no poder, perpetuar, enfim. Isso não é amor, é amor próprio. Então, o amor deve existir a nível de família, dentro das casas, dos lares, deve existir também na sociedade como um todo. E por último também, a questão aqui é a terceira instituição que Deus criou, que foi a igreja. A igreja, pastor? Pois é. Quem criou a igreja foi Deus, foi Cristo. Então, nessas três instituições, o amor deveria existir e fluir. E muitas vezes é triste dizer, mas não tem esse amor nas famílias, não tem esse amor na sociedade, não tem esse amor na igreja, nas igrejas. Mas deve haver. Por quê? Porque esse é o alvo, ameis uns aos outros. Quão melhor seria o mundo se todo mundo tivesse preocupado no bem do próximo? Quão melhor seria tudo na família, na sociedade, na igreja, na escola, no trabalho, se todo mundo tivesse com os interesses do próximo em vista. E não apenas vem a mim, eu, como é que eu fico, cadê o meu, eu quero para mim. Se todo mundo está só olhando para o próprio umbigo, não, só tem uma pessoa olhando para o umbigo próprio. Mas está todo mundo olhando para todo mundo, então está todo mundo cobrindo e ajudando e garantindo todo mundo. Então, deve haver na igreja, tá?
do pastor, dos membros, dos visitantes, nos lares, maridos, mulheres, filhos. Esse amor é algo que pode ser sentido e é sensível, ele deve ser óbvio, deve se perceber. Você não precisa cavar muito fundo para achar, o bem, está ali o amor, 10 metros, lá embaixo. Não, ele deve ser visto na superfície. Ele deve ser visto a olho nu, não precisa cavar, procurar, buscar, pegar um microscópio, uma lupa, bom, vamos ver o que é isso aqui. Não, ele deve ser algo óbvio, evidente, na cara, que todo mundo vê, todo mundo percebe. Porque esse amor é o amor de Deus. Esse amor não precisa, esse amor de Deus, o amor ágape, essa palavra amor que estamos vendo, a palavra ágape, é um amor que não precisa de incentivo. É um amor que não precisa ser provocado. É um amor que não precisa de nada para dar partida. É um amor que ele flui sem interesse, sem motivação. É você amar alguém que não vai fazer nada por você. Ame aquela pessoa. É um amor sem interesse, é um amor sem retorno, porque Deus nos ama assim. Diga uma coisa, o que Deus precisa de nós? Antes de o mundo ser criado, Deus já existia muito bem, obrigado, era completamente contido e satisfeito, autônomo e independente. Ele nos criou para nos amar. A gente não mereceu esse amor, não merecemos e nunca vamos merecer. Mas Deus nos ama do mesmo jeito. Deus nos ensina este amor. 1 Tessalonicenses 4:9 ensina isso. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quem foi que instruiu eles a fazerem isso e a amarem? Deus. Por isso que quem não ama, não conhece Deus. Porque quem conhece Deus, Deus instrui, Deus ensina. É muito simples. Então Deus quer que nós amamos. Nós somos alvos do amor de Deus e precisamos ser dispenseiros do amor de Deus. Nós recebemos e devemos compartilhar o amor de Deus uns aos outros. Então, respondendo a primeira resposta, o alvo do amor somos nós mesmos e uns aos outros. A maneira do amor. Como se deve amar? O versículo 34 ainda. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, o como do amor é como Cristo. Amor alto, sublime. Amor ágape. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais uma vez, outro versículo onde mostra que Jesus mandou, não sugeriu, não falou se tiver afim, não falou se a pessoa for uma pessoa boa para você, se a pessoa te agrada, se a pessoa te deixa feliz, contente, alegre, se ela proporciona alguma coisa. Não. Estou mandando vocês amar uns aos outros. Como eu amei vocês. Como que ele nos amou? Sem interesse. Sem interesse. Jesus na cruz, agonizando, morrendo, olhou para a multidão que acabava de o condenar, de mentir, de o rejeitar, e falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele poderia com a mesma facilidade falar: Pai, que caia fogo do céu agora e destrua esse bando de pecadores que me colocaram nessa cruz. Ele fez isso? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que aqui está o Deus em carne. Eles não sabem a bobagem. Eles não sabem o absurdo. Eles não entendem, eles não captam, não compreendem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Sabe o que é isso? É amor. Sem interesse. Ele não falou isso para, bom, olha, ele está perdoando a gente, vamos tirar ele daí. Não foi essa a intenção dele. Ele não tinha interesse nenhum. Era apenas algo de amor. Ele foi maltratado, acusado, caluniado, crucificado, torturado, e mesmo assim nos amou. Ah, pastor, eu não estava lá. A gente estava lá. Não pessoalmente, mas representados, a nossa humanidade estava representada ali naquela multidão. Através dos anos, o povo judeu tem sido muitas vezes acusado e perseguido porque, crucificaram Cristo. Gente, quem crucificou Cristo foi cada pecador na face da terra. Não depende se ele é judeu, se ele é muçulmano, se ele é católico, se ele é crente, se ele é preto, branco, amarelo, azul, vermelho, chinês, japonês, não interessa. Todo ser humano, todo pecador crucificou e colocou Cristo na cruz. O fato que ali eram judeus, irrisório.
Nada a ver. Você, nós colocamos Cristo na cruz. E mesmo assim Ele nos ama. E mesmo assim Ele nos salva. Ele não nos abandona. Ele foi abandonado. Marcos 14:50. Então, deixando-o, todos fugiram. Quando ele foi preso, todos os seus amigos, seus discípulos, fugiram. Mas ele ainda os ama. E nos ama também. Então, ele foi desamparado pelo próprio Pai. Por causa dos nossos pecados. Marcos 15:34. Isso que é Jesus na cruz. E na 9ª hora, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, meu Deus, por que me desamparaste? Logo antes de morrer, Deus Pai deu as costas, e pela primeira vez na eternidade, Deus Pai e Deus Filho tiveram essa separação. E Jesus falou, por que me desamparou? Ele sabia por quê. Não era uma pergunta retórica, ele sabia por quê. É porque Deus estava colocando a justiça em cima dele. Deus colocou a justiça do pecado, em vez de dar as costas para nós, em vez de nos desamparar, ele colocou a sua justiça e o seu desamparo no seu Filho. E é por causa disso que hoje Deus não nos desampara, porque Ele escolheu colocar o desamparo que nos cabia a nós, que era nosso, merecido, Ele colocou no seu Filho Jesus. Desamparou o Filho para não nos desamparar, condenou o Filho para não nos condenar. Tudo isso Jesus fez por quê? Porque Ele nos ama. Só isso. E por que Ele nos ama? Francamente, eu não sei porque Deus nos ama. A verdade é que não há motivo para Deus nos amar. Ele simplesmente nos ama, porque Deus é amor. É o que Ele faz, é o que Ele é. Ele ama. E quando nós damos as costas em tamanho amor, quando nós desprestigiamos tamanho amor, nós incorremos então a ira de Deus. Devemos amar como Jesus amou. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amizade é uma espécie de amor. Deus falou, dá a vida pelos seus amigos. 1 João 3:16. Conhecemos o amor nisto. Quer saber o que é amor? Conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Gente, a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, está repleto de mandamentos, ordens, para a gente amar, assim como nós somos amados. Então nós vimos, em relação ao amor, o alvo do amor, a maneira do amor. Vamos ver agora, fechar com o resultado. Quando nós amamos corretamente, e nós amamos o alvo correto, assim como nós somos o alvo do amor, algo acontece. Versículo 35 do texto. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o resultado. Note que tem um se. Uma palavrinha pequena com grandes consequências. Se A, então B. Mas se não, nada feito. Então essa pequena, grande palavra se, ela diz que se amarmos uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Essa é a prova. Não é o tamanho da Bíblia que você carrega embaixo do braço, não é o tamanho do cabelo que vai arrastando no chão, não é o quanto você fala, glória a Deus, Pai do Senhor no meio da rua, não é isso. É errado carregar Bíblia grande e ter cabelo comprido, não, nada errado com isso, mas isso não é uma reflexão, isso não é uma prova do amor de ninguém. Isso não vai dizer, ali vai um discípulo de Jesus, porque olha o tamanho da Bíblia dele, tem que carregar no carrinho de mão, repara. Olha o cabelo, tem que ir 2 pessoas atrás para ninguém pisar no cabelo da irmã. Ali é uma discípula. Não. Nós vamos saber, vamos nos conhecer pelo fato se nós nos amamos ou não. É o que a Bíblia fala. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se os amardes uns aos outros. A prova é amor.
Eu digo mais. Como você vai demonstrar que é um bom marido? Como você ama sua esposa e suas famílias. Como você aprova que você é uma boa esposa? Como você ama seu marido e sua família. Como você aprova que eu sou um bom qualquer coisa? Vai ser demonstrado pelo amor. Que você ama ou não. Como saber se você é um bom pastor? A Bíblia fala que o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. Não é se ele fala bonito, se ele ora bonito, se ele é bonito, se ele usa gravatas bonitas. Não tem nada a ver com nada, gente. Tudo. Nós vamos ser conhecidos, a nossa fidelidade vai ser conhecida, o nosso discipulado a Deus vai ser conhecido se nós amamos uns aos outros. No lar, na sociedade e na igreja. Se nós amarmos uns aos outros, então nós vamos ser conhecidos como sendo os discípulos de Deus. Por quê? Porque amor verdadeiro só tem uma fonte: Deus. O mundo não conhece o amor de Deus. O mundo não sabe o amor de Deus. Não tem noção do que é o amor de Deus. Só Ele possui e distribui esse amor. E esse amor, ele serve de um imã, ele serve de um atrativo, ele é um chamariz. Por quê? Porque as pessoas desconhecem. As pessoas não entendem, por isso que é tão importante falar do Evangelho. Como Cristo, por amor, se deu, se entregou, sofreu, morreu. Injustamente, por amor a nós, isso atrai. Isso comove. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Essa palavra constranger, quer dizer, ela nos molda. O ser humano fica constrangido, ele fica moldado, ele fica sensibilizado com o amor de Deus. Por quê? Porque ele sabe, no fundo, todo ser humano sabe que ele é um pecador. E quando um pecador injusto percebe, capta esse grande amor com que Deus nos ama, apesar da nossa pequenez e maldade e fragilidade e pecado, Ele nos ama com tão grande amor, isso deve nos constranger e nos constrange. Por isso que é importante a gente falar desse amor, mas também viver esse amor. Tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, tem pessoas que nunca vão sentar num banco de igreja, tem pessoas que nunca vão ouvir o nosso testemunho, mas eles vão ver, eles vão observar, eles vão ser testemunhos deste amor. Por isso que Jesus falou aqui: todos conhecerão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Então vamos ler a Bíblia, vamos distribuir a Bíblia, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos fazer tudo isso, mas também não esquecer de viver esse amor, ser esse amor. Que esse amor também é usado como uma rede para constranger e sensibilizar e tocar o coração das pessoas. Porque é um amor que só vem de Deus. Todos conhecerão. No Velho Testamento, o povo de Deus era conhecido pelos rituais, pelas cerimônias, pelos sacrifícios, muitas vezes, ou seja, por toda aquela cultura. No Novo Testamento, é diferente. No Novo Testamento, nós devemos ser conhecidos não pela placa na igreja, não por mais nada, a não ser, primordialmente, acima de tudo, pelo fato que nós amamos. Nós amamos. Até os nossos inimigos vão saber do amor de Deus. Olha o que fala aqui Lucas 6, eu estou terminando com isso. Lucas 6, 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Não, pastor, quem me calunia, fala mal de mim, que é meu inimigo, eu orar, bem dizer, não, vou jogar pedra, pastor, que eles merecem. Eu sei que eles merecem, provavelmente merecem, mas sabe uma coisa? Nós também merecemos. Nós também merecemos. Mas se até os nossos inimigos, aqueles que falam mal da gente, aqueles que fazem mal para a gente, se a eles devemos amar e orar, aos inimigos, gente. E olha o resultado que a gente vê. Lucas 6,35. Amai, pois, a vossos inimigos.
Repetindo aqui a dose de Lucas. Fazei bem e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sabe quem são esses ingratos e maus? Nós somos ingratos e maus. Talvez não no mesmo grau que outra pessoa, mas nós somos ingratos e maus. E Deus nos ama. Então, quem somos nós para não amar alguém porque eu acho que? Só uma palavra de esclarecimento aqui. Aqui quando fala emprestar, lembrar que aqui não está falando sobre dinheiro necessariamente, tá? É emprestar no sentido de você dar. Um alimento, alguma coisa você dá e fala assim, não, tome e não precisa devolver. Não precisa nem dizer. Aí você empresta, mas falou aqui, ó, emprestai sem nada esperardes. Ou seja, não tenha interesse. Não espere nada em retorno. Vamos amar como Cristo amou. Cristo não esperou nada de volta quando nos amou. Quando nos salvou. Por isso que a salvação não vem das obras. Porque se salvação viesse das obras, se dependesse do que eu fosse fazer ou não fazer, então esse amor não seria o amor ágape. Seria um amor que tem uma condição. Não há nada de errado com amor condicional. Nada de errado. Mas não é o amor com que Deus nos ama. Deus nos ama com amor, sem interesse, sem retorno. E a salvação é assim. Não é pelas obras. É pelo amor de Deus com que Ele nos amou. E é com esse mesmo amor que devemos obedecer o mandamento de amar. E amar todos aqueles no nosso lar, na nossa sociedade, na nossa igreja. E é um mandamento, é uma ordem.